Política Sem Censura estreia hoje, não poderia estrear melhor. Estão recebendo aqui a procuradora, a advogada, uma das maiores militantes de Recife, Noélia Brito. Noélia Brito, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os eleitores, né, do programa, do blog de Ricardo, que está voltando em grande estilo e que a gente espera que retorne com uma audiência ainda maior do que a que tinha antes de sofrer a censura. E agora a gente vai voltar a acompanhar com toda a disposição. Parabéns e estamos aí. Obrigado, Noélia. Noélia, por que você quer ser candidata às eleições municipais do Recife? O que fez com que você decidisse se tornar candidata a vereadora da Câmara Municipal da nossa cidade? Na verdade, não se trata de uma vontade de Noélia, não é uma vontade minha, é uma vontade que vem de um clamor que eu tenho recebido, assim, como todos sabem, eu tenho essa militância virtual, essa militância nas redes sociais, e tenho recebido esse apelo, assim, diário: Noélia, esse candidato, nós queremos votar em você, nós não temos quem votar, nós estamos cansados desse tipo de política que está sendo feita, nós queremos ter um representante, uma representante. Então eu não posso fugir a esse apelo que vem do povo do Recife, dessa cidade que eu amo, desse povo que eu, de alguma forma, já tenho representado de alguma maneira. Então, por esse clamor, por esse chamado que tem vindo das próprias pessoas, do próprio povo do Recife, eu me vi praticamente obrigada a ir buscar a candidatura, a viabilizar essa candidatura. Então, é uma candidatura, eu costumo dizer, que não é minha, é nossa. É minha e é do povo do Recife. Olha, você se tornou praticamente um case na cidade, com sua militância. Você tem 10 milhões de Google Views, você tem 10 mil seguidores no Facebook. Como é que foi essa coisa virtual? Ela começou já com esse intuito de você um dia ser candidato ou isso foi uma coisa natural? Não importa, não é como eu acabei de falar, assim, foi uma situação que foi crescendo. Eu comecei essa militância, que não era nem uma militância, era mais um desabafo, por eu não encontrar na mídia corporativa, como a gente costuma se referir, respaldo nas denúncias que eu encaminhava, não via, assim, eu vi uma certa blindagem aos governos que a gente acompanha, assim, que não estão repercutindo os anseios da sociedade, assim, não estão atendendo o que a sociedade está pedindo. A gente denunciava, não só eu, né? Eu vejo na minha página as pessoas reclamam muito, mandam denúncias. Por quê? Porque isso não está saindo na mídia corporativa. Então eu comecei a colocar... Você diz mídia corporativa, você obviamente de jornais, televisões, os blogs dos portais, desses jornais. Então eu comecei a colocar. Na época eu tinha o quê? Só aquelas poucas pessoas que eram meus face friends, tinha uma, duas, três curtidas, ninguém comentava. Com o tempo isso aí foi crescendo, e hoje eu faço uma postagem, tem dezenas de compartilhamentos, centenas de curtidas. Hoje você falou, meu perfil está estourado, tem 10 mil, assim, tem 5 mil face friends, com mais 5 mil seguidores. O meu Google Mais tem 10 milhões, já teve 10 milhões de visualizações, onde só existe, só consta as postagens do meu blog, né, o blog da Noélia Brito, quer dizer, onde é o blog que eu passei a dedicar a essas denúncias que a mídia corporativa se nega a colocar, porque está totalmente comprometida com os governos aí, porque recebe milhões e milhões de publicidade eu costumo dizer que são pagos com o nosso dinheiro para esconder de nós o que os governantes estão fazendo contra nós, né? Então, assim, foi a partir disso que eu acabei por suprir, assim, por uma necessidade minha como cidadã de ser ouvida. Eu acabei atendendo uma necessidade que não era só minha, era de vários cidadãos que estavam, assim como eu, me sentindo sufocada
pela falta de voz, entendeu? E aí essas pessoas se identificaram comigo e passaram a me seguir, e não é nem me seguir, é a compartilhar comigo dessa satisfação. E hoje em dia, meus perfis das redes sociais são um espaço coletivo, entendeu? Que as pessoas se sentem à vontade para chegar lá e dar sua opinião, fazer sua denúncia. Os meus perfis são abertos, entendeu? Para as pessoas lerem, para as pessoas postarem, para as pessoas debaterem. E acho que isso foi o grande diferencial e tem sido o grande diferencial. E por conta disso, gerou esse clamor das pessoas me pedirem para que eu fosse candidata. E eu não posso fugir a esse clamor que está vindo cada vez mais forte. Seus adversários a consideram muito ácida, muito injusta. Você já publicou alguma mentira no seu blog? Já fez alguma denúncia que não fosse verdadeira? Nunca. Por quê? Porque, primeiro, meu compromisso é com a verdade. Segundo, para que justamente jamais viessem me acusar disso, todas as minhas denúncias elas são complementadas com documentos. Então eu desafio alguém que chegue e diga: Dona Lélia publicou uma mentira, uma barrigada, como se costuma dizer. No jargão jornalístico. Dentro do jargão jornalístico. É muito comum até as empresas jornalísticas produzirem as tais barrigadas, porque os jornais, sim, publicam sem documentos. Porque eles se fiam nessa credibilidade que eles desenvolveram e que é nessa credibilidade que eles têm que eles usam para favorecer os governantes, prefeitos, etc., que os patrocinam, tem credibilidade. É por isso que eu cheguei onde eu cheguei, em termos de seguidores, em termos das pessoas chegarem e postarem no meu blog: Noélia, eu acredito mais em você do que o que está saindo no jornal. Ou como eu já vi postarem em comentários do Jornal de Comércio e do Diário de Pernambuco: vão lá no blog da Noélia para aprender a escrever notícias. Eu já cansei de ver. Por quê? Porque eu só publico com documentos, com comprovação. Eu não publico, até porque eu não sou jornalista. Eu estou fazendo suprir o que os jornais estão escondendo da população, porque estão comprometidos. Eu não estou comprometido com ninguém. Meu compromisso é com o povo e com a verdade. E hoje, com o advento, obviamente, da internet e dos outros blogs, fica praticamente impossível. Então não adianta você ter um fato e não publicar, porque vai sair em algum lugar e, obviamente, as redes sociais vão se multiplicar. Isso termina sendo uma coisa, até um gesto até sem sentido, né, da grande mídia. Diante disso, eu te pergunto, essa decisão de você sair candidato por esse partido, muito se questionou por que o PMN, né? Porque um partido que não tem uma atração de esquerda, como você se coloca. O que foi que levou você a tomar essa decisão? Tomei essa decisão porque o PMN tomou a decisão de me abrigar. Tomou uma decisão corajosa e generosa, coisa que partidos como, por exemplo, o PSOL não teve. O PT não teve outros. Qual foi o partido que teve coragem de enfrentar o PSB e me dar legenda? Me digam qual foi. Por que o pessoal não teve coragem de enfrentar o PSB e me dar legenda? Porque me dar legenda e possibilitar que Noélia, a inimiga número 1 das gestões corruptas do PSB em Pernambuco e no Recife, sim, porque são gestões corruptas. Porque o que eu tenho feito aqui é denunciar a gestão corrupta que tomou conta de Pernambuco. Por que o pessoal não teve coragem de me dar legenda? Eu acho que então sou eu que tenho que explicar por que eu me filiei ao PMN, não. São os outros partidos que têm que explicar por que não me deram legenda, porque não têm coragem de enfrentar o PSB. É muito fácil fazer um discursozinho, de dizer aqui e ali que é oposição. Mas se tivessem realmente coragem de enfrentar o PSB, teriam me dado legenda para eu fazer a oposição que eu faço nas redes sociais, que ninguém faz. A oposição que eu faço nas redes sociais, nenhum parlamentar do PSOL, do PT ou de qualquer partido faz no parlamento. Isso já foi medido, inclusive, por
figuras desses partidos, que eu não vou citar para até não deixá-los em situação constrangedora. Mas por que nenhum desses partidos teve coragem de enfrentar o PSB como o PMN teve coragem ao me dar legenda? Então eu acho que quem tem que dar explicações são as pessoas do PSOL, do PT e dos demais partidos. Esses não tiveram coragem de enfrentar o PSB. A coragem que eu tenho de enfrentá-los. E não é fácil enfrentá-los, não. E vocês não têm ideia do que eu tenho enfrentado. Não, então você confirma que você foi vetada tanto pelo PT como também pelo PSOL? Vetada pelo PSOL, isso aí foi público e notório. Porque teve a questão da filiação, você tinha uma boa parte do pessoal que apoiava a sua candidatura, foi para Brasília. Exatamente, isso aí eu não preciso nem confirmar, porque foi o próprio presidente do PSOL em Pernambuco que fez questão de fazer a propagação de que ele era contra, né? Agora, o porquê? Será que ele não quis desagradar o PSB? Né? Eu acho que ele não quis desagradar o PSB. Ele não teve coragem de enfrentar o PSB. Essa é a verdade que eu entendo que ele deveria ter coragem de assumir. Que não tem coragem de enfrentar o PSB. Porque se tivesse, tinha me filiado. O PT teve movimentações sim. E os outros partidos idem. Houve um pacto para não me filiar. A verdade é essa. Porque não tem coragem de enfrentar o PSB. Quem teve coragem foi o PMN. Então, vamos ser francos e sinceros que o que aconteceu em Pernambuco foi um grande pacto para me impedir de ser candidata. Agora, o PMN teve essa coragem, teve essa generosidade, agora eu sou candidata e vamos para frente. Em relação a essa questão da perseguição política, você também é procuradora concursada da prefeitura. O que é que realmente há de concreto em relação a essa questão? Ele pensou forjando inquéritos contra mim, isso aí eu já venho denunciando nas redes sociais. O Simpol lançou nota em solidariedade a mim, o Simperi, que é o Sindicato dos Professores da Prefeitura, lançou nota em solidariedade a mim, o Sindicato dos Servidores do Detran lançou nota em solidariedade a mim. Quer dizer, isso todo mundo já percebeu a forma covarde que o prefeito Geraldo Júlio lida com as críticas, com a oposição. Ele persegue para lhe fragilizar, para impedir que você denuncie os malfeitos da gestão dele. Por quê? Porque isso foi como o PSB buscou se perpetuar no poder em Pernambuco através de calar. Você mesmo foi vítima de perseguição, então você sabe perfeitamente do que eu estou falando. Eles não gostam do debate. Não gostam, eles não suportam, eles não sabem, porque como são incompetentes, então eles não têm capacidade de lidar com o contraditório. Então o que eles fazem? Eles atacam, eles querem destruir a honra, desfazer o opositor, desconstruir o pronto. Como eles têm a corrupção entranhada no modus operandi dele, e eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu já, além de eu fazer várias denúncias no meu blog, no meu Facebook, eu protocolei já na Polícia Federal, no Ministério Público, denúncias de atos de corrupção praticados pelas gestões do PSB. Então eu fico muito à vontade para poder afirmar isso. E sei que eles estão até o pescoço nessa operação Fair Play, que eu sei que devem estar até sem dormir à noite. Questão da arena, da arena e outros problemas que você sabe que essas investigações são um novelo, né? Que quando vão desenrolando, uma coisa vai puxando a outra, né? Sempre. Então, além disso, são incompetentes. A gente vê que a situação do município e do estado é uma coisa escabrosa. Então, aí, terceirizados sem receber salário, sendo demitidos, fez uma contratação desses amarelinhos aí, agora já está colocando tudo para fora dizendo que não tem como pagar, quer dizer, não se programou. Como é que você cria um projeto e depois você diz que não tem como bancar esse projeto? Por quê? Porque você não se programou. Quer dizer, é uma gestão altamente incompetente. Então, as
as escolas estão aí numa situação de penúria. Esse rapaz gastando milhões, Geraldo Júlio, com empresas de tecnologia, isso eu denunciei também, comprando mais licenças para instalar nos tablets do que os tablets que tem para ser instalado. E o que é isso? Ou é corrupção, ou é falta de competência para gerir. Quer dizer, eu tenho 16 mil tablets, compro 60 mil licenças para instalar nos tablets, então eu não sei quantos tablets eu tenho. Não era parecida a questão do Tribunal de Contas. Obviamente que o Tribunal de Contas todo mundo sabe que foi um pouco aparelhado também, obviamente, né, pelo Tribunal de Contas, PSB, mas assim, como é que você eu vejo que você vê alguma luz no fim de tudo? Eu vejo que os técnicos são extremamente competentes, compromissados com o interesse público, mas quando aquele trabalho excelente que eles fazem de fiscalização, que eles detectam todas as irregularidades, quando vão ser julgados pelos políticos que foram colocados como conselheiros, o trabalho deles não é reconhecido. Porque se os conselheiros fossem técnicos como os técnicos do tribunal, como os auditores e os técnicos, que são concursados, não haveria tanto desmando dos prefeitos e dos governos. Quanto à educação política, né? Exatamente. Porque na verdade não vai julgar as contas da prefeitura. Exatamente. Acaba o peso político sendo maior do que aquela análise técnica que a gente sabe que o corpo de funcionários técnicos do tribunal é muito bom. Agora, tem também essa questão desses que estão sendo tirados de lá para fazer da legitimidade aos desmandos de alguns governadores do PSB, né? De alguns governantes do PSB. Isso aí é muito sério. Eu acho que essas pessoas estão desonrando o Tribunal de Contas. Quando se você sai, você é um funcionário de um Tribunal de Contas, que é um órgão responsável por analisar contas, por dar, né, legalidade às contas. Você sai do seu lugar para ir para uma secretaria legitimar mal feito, eu acho que você está prestando um desserviço, não só ao serviço público em geral, mas para o seu órgão de origem. Está fazendo seus colegas passarem vergonha. Porque fica dando a impressão de que todo o corpo técnico é dessa maneira, quando não é verdade. Você também teve uma polêmica nas redes sociais, e ganhou também espaço nos jornais e alguns blogs, como o blog da News, contra os direitos urbanos. O que é que houve? E realmente